Em meio ao barulho do mundo, à correria do dia a dia e aos gritos da ansiedade, há uma voz suave que ainda sussurra esperança ao coração aflito. É a voz de Deus. Ele não compete com o caos. Ele fala na calma, na oração sincera, no silêncio da madrugada. Quando tudo parece incerto e os pensamentos se perdem em dúvidas, é justamente aí que Deus mais deseja ser ouvido. Ele não deixou de falar com você, apenas aquiete-se e ouça. As dúvidas podem parecer montanhas, intransponíveis, e as incertezas como tempestades que nunca cessam. Mas até mesmo no meio da tormenta, Deus continua no controle. A sua voz não se cala diante da sua confusão. Pelo contrário, é nesse cenário que ele mais se revela. Em cada página da Bíblia, há um grito silencioso de amor. Em cada versículo, um abraço celestial. Deus não está longe. Ele apenas espera que você olhe para cima e diga: "Fala, Senhor, teu servo ouve." Você já parou para pensar por que a voz de Deus parece mais clara quando tudo desmorona? Porque é na dor que deixamos de ouvir o ego e começamos a escutar a eternidade. Quando os planos falham, quando os amigos se afastam, quando os sonhos parecem ruir. Ali no chão, você encontra o lugar mais alto, o centro da vontade de Deus. Não tema o silêncio. Ele não é ausência. Ele é preparação para a revelação. A voz de Deus não é sempre um trovão. Às vezes é um sopro. Às vezes é o versículo que você lê por acaso, a mensagem de um louvor ou até o conselho de alguém simples. Deus usa meios inesperados para alcançar corações preparados. E se você chegou até aqui, é porque seu coração já começou a ouvir. Você não está perdido. Você está sendo guiado por uma rota segura, ainda que seus olhos ainda não enxerguem o destino final. Quantas vezes você pediu uma resposta e achou que Deus estava em silêncio? Mas Ele estava ali, respondendo com paciência, moldando seu caráter, alinhando sua rota. Às vezes, a resposta não é uma palavra, mas um processo. Deus fala com ações. Ele remove pessoas, muda caminhos, fecha portas. E em cada uma dessas situações Ele está dizendo: confia, eu estou cuidando. Não se precipite. Ele ainda está falando. A ansiedade quer que tudo aconteça agora. Deus trabalha no tempo exato. Entre a promessa e o cumprimento existe a espera. E é nesse intervalo que a voz de Deus mais se manifesta, não para acelerar o tempo, mas para fortalecer o coração. Ele fala na espera. Ele ensina, cura, transforma. Se você está esperando, saiba, você não está parado. Você está sendo preparado, e a voz que te sustenta hoje será a mesma que celebrará com você no dia da vitória. Não subestime a força da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo. É uma carta viva, enviada direto do céu, carregada de promessas que se renovam a cada manhã. Quando você lê com fé, cada palavra salta como se fosse escrita só para você. É ali que Deus fala com clareza, com direção, com precisão. Se você quer ouvi-lo, abra a Bíblia, porque a voz dele sempre esteve ali, esperando o seu coração se abrir também. Mesmo quando você se sente indigno, Deus fala. Mesmo quando você erra, Ele fala. Porque o amor de Deus não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Ele te chama pelo nome, te conhece por dentro e fala diretamente à sua alma. Sua voz não condena, ela cura, não acusa, restaura. É a voz do Pai que não desiste. E se hoje você está aqui ouvindo isso, é porque Ele ainda está dizendo: "Filho, estou contigo." As incertezas da vida não assustam a certeza de Deus. Ele vê além. Onde você vê o fim, Ele já desenhou o recomeço. Onde você enxerga perdas, Ele vê crescimento. E onde há silêncio, Ele prepara milagres. A voz dele é constante. O que
Muda é a nossa disposição de escutar. Tire hoje alguns minutos para silenciar tudo ao seu redor. Feche os olhos, respire fundo e diga: fala, Senhor. Ele ainda fala com quem tem ouvidos para ouvir. Ouvir a voz de Deus não é sobre méritos, é sobre relacionamento. Não é algo que se conquista com esforço, mas que se recebe com intimidade. Ele fala com quem anda com ele. Ele conversa com quem caminha ao lado. Se você quer ouvi-lo, ande junto. Construa intimidade com oração. Tenha tempo com ele, porque a voz de Deus não é distante. Ela é familiar para quem o conhece de perto. Você não precisa de palavras eloquentes para ouvir a voz de Deus. Ele não se impressiona com discursos bonitos, mas com corações quebrantados. Às vezes, um simples Senhor, fala comigo, feito com sinceridade, já é o suficiente para que o céu se incline em sua direção. Deus conhece seu coração, suas lutas, seus pensamentos escondidos. E mesmo quando você não sabe o que dizer, Ele entende o que você quer ouvir, porque o amor dele traduz até os silêncios da sua alma. Muitos procuram respostas em vozes externas, mas ignoram a voz que vem do alto. O mundo está cheio de conselhos, gurus, fórmulas rápidas, mas nada substitui a direção de Deus. Ele sabe o caminho, conhece o fim desde o começo. Quando você decide ouvir a Deus antes de qualquer outra coisa, você se livra de atalhos perigosos e encontra a rota certa. Deus não só fala, Ele guia, Ele instrui, Ele cuida, Ele é o seu melhor conselheiro. A voz de Deus também é consolo. Nos momentos em que o coração está ferido, quando o luto aperta, quando a solidão grita, é ali que Ele sussurra, mais perto. Eu estou com você. Essa frase simples, mas poderosa, muda tudo. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando não sentia, Ele estava ali, segurando a sua mão, enxugando as suas lágrimas. Ele não se afasta nos momentos difíceis. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais para dizer: eu te amo. Se você sente que não consegue ouvir a Deus, talvez o barulho ao redor esteja alto demais. Desconecte-se das distrações. Desligue um pouco o celular, tire um tempo das redes, saia do automático. A voz de Deus é suave e para ouvi-la é preciso estar atento. Crie momentos de solitude, caminhe em silêncio, ore em secreto. São nesses instantes simples que os céus se abrem e Deus fala. Ele ainda fala. E se você fizer silêncio, vai ouvir com clareza. Deus fala para restaurar propósitos. Quando você acha que tudo perdeu o sentido, Ele resgata o seu chamado. Talvez você tenha esquecido dos sonhos que Ele colocou em você, mas Ele não esqueceu. Ele ainda te chama pelo nome, ainda te levanta, ainda acredita em você. Sua voz renova forças, traz direção, reacende esperança. Não desista por causa do que você vê hoje. Deus já está preparando o amanhã e sua voz é o mapa para chegar lá. A fé nasce da palavra. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais sua fé cresce. E uma fé fortalecida não se abala com circunstâncias, porque está firmada na verdade eterna. Se você alimentar sua mente com promessas divinas todos os dias, verá seu interior mudar, sua visão se alargar, seu coração se encher de paz. A voz de Deus transforma de dentro para fora. Ela é alimento para a alma, luz para o caminho, âncora em tempos de tempestade. Mesmo quando a resposta de Deus não é o que você esperava, ela ainda é a melhor resposta. Deus vê o todo. Ele sabe o que você não sabe, enxerga além do agora. Confie nos nãos dele, confie nos espera, porque quando ele fala, mesmo que doa, é para o seu bem. Sua voz nunca vem para destruir, mas para proteger, corrigir e alinhar. E quando você entende isso, começa a descansar mesmo sem entender tudo. A voz de Deus também traz coragem. Diante dos seus medos das portas fechadas, das inseguranças, ele se levanta e declara: não temas, porque eu sou contigo.
Essa frase tem poder para calar os ruídos da ansiedade e acender a chama da fé. Ouvir Deus é ouvir que você não precisa ser forte o tempo todo, porque Ele é a sua força. É saber que você pode seguir em frente mesmo com medo, porque Ele vai à sua frente. A voz dele não muda. Ela é a mesma que criou o universo, que chamou Moisés da sarça, que guiou Davi nas batalhas, que acalmou o mar com uma palavra. E essa mesma voz ainda ecoa hoje, buscando corações dispostos a ouvir. Você não precisa ser perfeito para ouvir Deus, só precisa ser sincero. Deus fala com os humildes, com os quebrantados, com os que têm fome de justiça. E quando Ele fala, algo dentro de nós nunca mais é o mesmo. Portanto, ouça a sábia voz de Deus em meio às dúvidas e incertezas. Não se deixe enganar pelos ruídos da dúvida ou pela pressa do mundo. Aquiete-se. Ele ainda fala. Ele fala com amor, com propósito, com verdade. E a cada palavra, Ele te aproxima mais do centro da sua vontade. Sua voz é refúgio, é direção, é vida. E se você parar para escutar, descobrirá que o que você tanto procura já está dentro de você. A presença viva do Deus que fala.